Boa tarde, deixa eu marcar aqui. A gente vai fazer uma live com a Janine, uma amiga minha, jornalista maravilhosa da área de sustentabilidade, anos e anos de experiência. E aí, ela também é facilitadora da jornada da Teoria U, do Otto Scharmer. Ela vai contar um pouquinho pra gente sobre isso, o que significa tudo isso. E nós vamos convidar vocês que quiserem estar participando. Pronto. Então a gente vai convidar vocês para participar, né, da próxima jornada, que vai ser em breve. A gente está terminando uma e logo em seguida já começa outra. São várias semanas que a gente vai refletindo, fazendo um trabalho, se unindo a outras pessoas. Então, estou esperando aqui a Jan entrar. Vou contar um pouquinho para vocês como é que eu a conheci. Foi a primeira, acho que foi uma das primeiras, talvez a primeira parceria que eu tive no Sustenta o Quê, que foi por permuta. A Janine organizava o Sustainable Brands, ela era responsável por toda a parte de organização, de comunicação, e aí a gente fez uma troca. Eu fiz a divulgação do evento, gerei bastante conteúdo sobre o Sustainable Brands, e eu pude estar lá, né, como permuta pelo canal aqui, pelo Sustenta o Quê. Foi bem bacana. Então eu tô esperando aqui a Janine entrar e também os interessados, né, em saber o que é essa jornada Gaia, o que é essa teoria U. Eu acabei de fazer também esse mês uma mentoria para transição de carreira. Recomendo a jornada para quem está em busca do seu propósito, de estar construindo aí uma estratégia, de estar elaborando um negócio, ou simplesmente de estar conectado a pessoas que também têm essa ambição de estar fazendo do mundo um lugar melhor, não só para a gente, né, mas para todas as espécies. Então a jornada U, ela tem esse poder de unir todas essas pessoas. Nessa última que eu participei, a gente tinha, acredito que mais de 5.000 pessoas ao redor do mundo, são participantes de todos os países. E aqui no Brasil, a gente chegou a ter sessões com 500 pessoas online. Então, é um processo bem interessante e tem muito a ver com esse olhar para dentro, e buscar em você as forças, né, assim, eu acho que os valores, principalmente, e aquilo que a gente pode fazer emergir de dentro de nós. A Janine entrou e eu vou convidá-la. Janine já está. A minha amiga, jornalista, super experiente em temas de sustentabilidade, em eventos, em trabalhar com esse tema. Já convidei, estamos aguardando aqui, rezando para a internet ajudar a gente hoje. Eu tenho tomado alguns tombos da internet. Ontem foi o último, agora estou aqui pela 10ª vez tentando carregar um vídeo no YouTube, que não carrega, faz 10 dias que eu estou tentando. E a Janine, estamos em busca aqui da conexão com a Janine. Eu vou até fechar essa aba do YouTube, deve estar puxando muita energia. E estou aguardando a Janine se conectar. Estou aqui, eu já te conectei, Jan. Se apareceu aí para você também pedir para participar, clica aí também, porque eu já te conectei e não entrou. Estou te conectando de novo, mas se não entrar, eu vou te pedir para sair da live. Foi. Entrou. Entrou. Que a gente está tomando um tombo aqui, viu, Joana? Eu estou tomando vários tombos da internet, vários. Eu, idem, botei 2 redes em casa e fico de uma para outra. Tudo bem? Tudo bem, querida?
Então, eu acho que você pode começar contando um pouquinho da sua história, né? Porque é uma história bonita e muito importante para quem tem interesse em sustentabilidade, que é o pessoal aqui do Sustenta o Quê. Então, acho que vale a pena a gente trazer um pouco disso. Sem dúvida, Dani. Nossa, primeiro eu agradeço o convite, né, de estar aqui com você e com esse público. Sabe que eu te sigo há um tempão e admiro muito e me informo muito, né, por aqui. Demais, assim, é uma fonte para mim enorme de informação e é um prazer estar com todo mundo que te segue também. E assim, a minha história relacionada à sustentabilidade, né, acho que é melhor dar esse foco. Eu gosto assim bastante de dizer o seguinte: eu me considero uma corajosa porque eu comecei há muito tempo atrás, né? Tem 24 anos que eu fundei a LID Sustentabilidade, numa época que ninguém falava absolutamente nada sobre sustentabilidade, falava em responsabilidade social. E eu ousei porque eu tive uma intenção muito grande desde o começo, que era só aquilo que eu queria fazer na minha vida. Eu queria só trabalhar com ONGs. Na época eu trabalhava com Washington Olivetti e ele dizia que eu gostava de pobre. E eu falava, gosto mesmo, sabe? É isso que eu quero fazer na vida. Então, assim, na época a gente fazia pro bono nos trabalhos para o Gilberto Dimenstein, queridíssimo, e a gente lançou a Ande, né, dentro da W Brasil, e ali eu me encantei, porque eu consegui juntar o jornalismo com a responsabilidade social, e aí eu nunca mais parei de fazer isso e faço até hoje, e agora com toda essa questão da teoria U, né, eu me sinto realmente, assim, é como um participante de Gaia falou, né, tudo que eu fiz na minha vida me preparou para o momento que eu estou vivendo agora. Então eu me sinto exatamente nesse lugar. E como é que vocês e a Teoria U se encontraram? Como é que foi esse encontro? Ah, olha, foi um encontro do universo mesmo, porque eu tinha um cliente na época e eu estava fazendo uma apresentação para ele, assim, eu sempre fui muito ousada, né, Daniela? Eu sou uma pessoa assim que não tenho muito Arro- controle. Oi? Arrojar. Arrojada, sim, arrojada. Acho que desde criança meus pais contam muito assim. Eu sou filha caçula e mandava ver, mandava nas minhas irmãs, na escola também. Eu sempre fui uma menina que falava o que pensava, assim. Ainda sou uma mulher que fala o que penso mesmo. Então, eu estava fazendo uma apresentação para esse cliente e aí ele falou uma coisa. Eu falei, não. Ele era presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná na época. E eu falei para ele: não, isso está errado, você tem que abrir sua cabeça, tem que pensar diferente, você tem que escutar as pessoas. E aí ele virou para a assessora dele que estava do lado e falou: ela tem que conhecer o Peter Seng tem que conhecê-la. E na época ele havia sido convidado a indicar pessoas para um programa de fellows do MIT que estava sendo montado, que era o Elias, Emerging Leaders for Innovation Across Sectors, que são os líderes emergentes entre setores. Isso era 2005. E aí eu fui indicada, passei por uma série de critérios para entrar para esse grupo, e nesse grupo também estivemos os brasileiros, o Ricardo Yang, o Marcelo Takaoka, a Ilma Barros, que já não morava no Brasil, e o Ming Liu, também, que não mora no Brasil. Então, do Brasil, eu fui a única mulher. E aí, na época, assim, era presidente da LID, uma pequena empresa, mulher, né? Eu estou falando do ano de 2005, e fui para um grupo de lideranças inovadoras no mundo, em que fomos 30 líderes do mundo, de todos os continentes, de 17 países, e foi incrível, assim. E eu, assim, não me envergonho em dizer que eu cheguei a liderar o grupo lá, porque tinha coisas que o pessoal ficava todo mundo muito ocupado, né? Assim, presidente da Unilever, presidente da Nissan, do WWF, da Oxfam. E aí eu pegava e fazia, falava, agitava muito. Eu tenho uma energia realmente, assim, sei lá, que às vezes não acaba. E aí eu ajudava as pessoas a fazerem as coisas e deu certo. Eu gostei bastante. Então, meu contato com a Teoria U foi ali. E me transformou completamente, como costuma fazer com todo mundo que conhece a Teoria U. Então, fala pra gente então um pouquinho o que que é a Teoria U. Ah, tá bom. A teoria U, ela é, apesar do nome ser teoria, né, ela é uma metodologia muito prática. Porque você imagina, né, para quem nunca ouviu falar, o formato do U, né, ela é uma metodologia de transformação e inovação que ajuda as pessoas a saírem deste ponto para este ponto, passando por um processo. E este processo é o que faz com que ela funcione. Porque você, do lado esquerdo do U, você esvazia, você observa, você sente, escuta, deixa ir, se transforma, para chegar nesse fundo
estudo do que a gente chama, que é o momento de presença, de presenciamento, que é onde você se pergunta quem eu realmente sou, qual é a minha intenção, qual é o meu propósito, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu trabalho. Aqui eu me esvazio, né? Como você esvaziar um copo de água de Coca-Cola para ele ficar clarinho, para você poder encher de água e enxergar o novo, o claro que está ali dentro, e não misturar, se você deixa a Coca-Cola e põe a água, fica aquela água marronzinha, que não é nem uma coisa nem outra. Então você esvazia, deixa clarinho, e aí você sobe o U. Então você é catapultado, você é lançado para essa subida do U, que é a parte que você vai cristalizar. Cristalizar o quê? Uma nova Daniela, um novo Sustenta o quê? Um novo projeto, um novo país, e você vai cristalizar isso aqui, deixando vir as ideias, esse futuro que quer emergir. Porque ele é a teoria do Otto é baseada que o futuro ele já está aqui. Ele já emergiu, ele já bateu na sua porta. O que acontece é que muitas vezes você está fechado, você não deixa se enxergar esse futuro. E aí a teoria U te ajuda a estar pronto para enxergar esse futuro que toda hora está batendo na tua porta. E aí você sobe esse U, você cristaliza esse U e você chega do lado de cá do novo. E esse novo, ele é simbolizado por uma seta, porque não para ali. Então, o protótipo, né? Nós somos o nosso protótipo todos os dias. Todo dia, quando o sol nasce, você é uma nova pessoa, você tem um novo dia, você tem uma nova chance. Só que, assim, eu estou falando muito rápido isso, mas tem N processos, N coisas, tem vozes de julgamento que estão com você o tempo todo, você tem que estar com o coração aberto, a mente aberta, com muita vontade de fazer. Então, isso tudo o Otto Scharmer, que é esse professor do MIT, que né, foi para lá por causa do Peter Senge, e ele fez todo esse estudo, né, foram 10 anos de estudo, já tem mais de 20 anos que ele lançou, e ele está com isso, e ele foi evoluindo e conectando várias outras metodologias para ajudar as empresas, as organizações, as pessoas a passarem por esse processo. Então, é muito interessante. Eu tentei várias vezes fazer, eu sempre tinha alguma coisa que me impedia, mas eu acho que quando a gente está nos grupos, nas sessões, né, a gente sente que as coisas acabam acontecendo quando elas têm que acontecer, né? Então, o momento certo é aquele que acontece, né? E aí eu fico pensando, somos hoje essa última jornada, acho que tinham 5.000 pessoas, chegaram a ter 5.000 pessoas, né? De diversos países, e aqui nos grupos do Brasil, de quem escolheu né, a língua portuguesa para as sessões, a gente chegou a ter 500 pessoas. Quantas pessoas já passaram por esse processo ao longo desses anos, Jean? Olha, Daniela, aqui a gente estima, né, no Presence Institute, a teoria U está em 157 países. A gente já chegou a atingir 2 milhões de pessoas, com todos os cursos, com todos os U Labs, né? Então, vamos só voltar aqui um pouquinho. Quando a gente fala de jornada, a gente está falando da jornada Gaia, que foi lançada no comecinho da Covid nos Estados Unidos, então foi quando começou a piorar um pouco lá, né? Então foi 27 de março e a gente finaliza amanhã a 14ª semana, né? Com o 8º encontro do Inalar, né? Que ela é uma jornada que ela veio entre o inalar e o exalar, uma semana sim, uma semana não, tendo encontros. Então, a jornada é isso. Mas a teoria ela veio desde lá de 2006, quando a gente fez o Elias, o Otto sentiu que ele precisava ir para o online, muito antes de muita coisa, né? Imagina, nós estamos falando de 2006, 2007, e aí ele montou os U-Labs, que são os laboratórios online para as pessoas praticarem a teoria e para unirem as pessoas. Porque, como você fala, né? Ah, eu já tentei começar várias vezes, eu já fui várias vezes. A gente sabe que quando a gente está em grupo, a gente cria uma coisa que é chamada container, que é um lugar seguro onde você pode se suportar e ser suportado, e suportar os outros também, ajudar as outras pessoas a passarem por esse processo. Então, quantas vezes né, você está numa empresa e você começa uma coisa de inovação, você começa a mudar alguma coisa e uma pessoa sai, outra não aguenta, a outra fala, não, não é isso, e vem aquela coisa antiga que fala, para que mudar isso, para que mexer com isso agora, nós não vamos ganhar nada, e o outro vai e te impulsiona, o outro segura. Então, dentro da teoria U, a gente acredita muito nesses processos que uma pessoa apoia a outra para fazer essas inovações. Uma outra coisa que você também mencionou é que cada coisa tem sua hora. Então, assim, da minha turma mesmo do Elias, a gente teve gente que não aguentou até o final, saiu. Isso não é demérito nenhum para ninguém. Pessoas fantásticas, gente maravilhosa, líderes maravilhosos que saíram, porque não era a hora deles. Eu comecei mesmo a praticar teoria U depois de 10 anos de estar lá, e teve gente que saiu do Elias e lançou o Ideas na Indonésia, e no dia seguinte estava mandando ver.
e já está hoje, eu falei com o Franz ontem, ele está com 186 pessoas formadas na Indonésia, na 8ª turma de Elias, sendo que os Estados Unidos nem continuou. Cada um tem seu tempo. Então, uma coisa que a gente aprende na teoria U é trust the process. Acredite no processo. Acredite, tenha essa fé no processo. É como uma planta, ela vai germinar na hora que ela tiver que germinar. Então, a gente usa muito a questão dos 4 S's, né? Que você tem ali a semente, o solo, você tem os stewards, são as pessoas que trabalham com você, e você tem as seasons, tem as estações. E também tem uma estação de inverno. Vai ter dificuldade, vai ter obstáculo que você vai ter que superar. Então, como é que a gente lida com isso? Então, o interessante do processo do U é que ele integra a presença e a ausência. Você se entende como. Tem dia que você está péssimo, você tem sombras. Amanhã, por exemplo, a sessão de amanhã, a gente vai falar do blind spot, que é esse lugar, a sua sombra, de onde é que você. Às vezes você não quer falar nisso, você não quer trabalhar, mas isso pode ser uma força para você. Então, a gente integra tudo isso e tem sido muito rico esse processo todo, sabe? De levar para as organizações, levar para as empresas, ajudar pessoas a passarem pelo processo. E Gaia também para o Brasil foi muito importante. O que que você já viu? A gente tem alguns termos que são muito próprios ali de quem está participando da jornada, né? E 2 termos são, um que é o que a gente deixa para trás e outro o que a gente deixa emergir, né? O que que você já viu, assim, bem interessante que foi deixado para trás, que é nessa descida, né, de você esvaziar, e o que que você já viu também emergir? Olha, Daniela, tem muita coisa, a gente chama de deixar ir e deixar vir, né? Que é o letting go e o letting come. Hoje mesmo eu fiz uma entrevista com o Luiz Lunques. O Luiz foi um diretor da Bosch que aplicou bastante a teoria U lá num processo de inovação. E eu até me emocionei numa hora em que ele contou que numa das reuniões de inovação com a equipe de engenharia em Campinas, assim, ele até assim, a cena dele no Zoom foi tão interessante porque ele colocou as 2 mãos assim no rosto, sabe? Uma cena assim, depois eu vou resgatar isso do vídeo, vai dar uma imagem muito interessante, muito forte. Ele contou assim que quando a equipe dele inteira estava bloqueada, entrou alguém na sala de reunião e falou: mas isso está errado, quem é que errou? Quem é que isso? Quem é que aquilo? Uma pessoa fora, sabe assim, um inverno. Quando entrou um inverno naquela sala deles ali e tentou, ele falou assim: fui eu. Ele era o líder, não tinha sido ele, e ele falou: fui eu que errei, eu que fiz, eu assumo, pode colocar, entendeu? Isso vai impactar no bônus dele, isso vai impactar na carreira dele, isso vai impactar numa série de coisas. E ele deixou ir aquele papel de líder, sabe, que vai, né, também ajudar a procurar o culpado, que é hoje, né, na economia linear, é o que o líder normalmente faz, a gente sabe que é, mas ele assumiu aquele papel na equipe dele. E aquilo ali desenrolou, mas o que aconteceu naquele momento em que ele conta, e aí já linko com o deixar vir. A equipe inteira dele olhou e se surpreendeu de alguma forma com aquilo, nossa, né? Olha o que ele fez, e deixou vir um clima que uniu a intenção de todo mundo. Então, a intenção, que era uma intenção que veio dele, né? Um sparkle, né? Que a gente chama uma vontade dele fazer, virou uma vontade muito forte de todo mundo. Então, isso é um deixar ir. Um líder fazer isso é um deixar ir. E uma equipe que entra inteira é um deixar vir, né? Vamos deixar vir esse clima de todo mundo encarar esse problema e transformar esse produto, que depois virou 5 anos um produto líder de mercado, que não era um produto líder de mercado, nunca tinha sido. Então, esse é um exemplo, tem muitos. Tem É. muitos. Não, então, isso foi muito interessante, porque eu fico sempre pensando no contexto empresarial, como é que seria essa aplicação da teoria, porque hoje eu já sou autônoma há alguns anos e tenho trabalhado mais com indivíduos, né? Trabalhado mais com pessoas, com desenvolvimento individual. Então, esse olhar para as pessoas, eu acho que é bem natural para mim. Eu tinha essa curiosidade, realmente, como é que isso se dá no contexto empresarial. E hoje dá para a gente saber, porque a gente tem indivíduos conectados, e aí a gente tem hubs, como por exemplo, eu já em outras vezes que eu comecei essa participação da jornada, eu vi hubs de empreendedores sociais, como a Base, que é aqui em São Paulo, né, que é um coletivo, assim, e eu vi também uma equipe do Itaú,
né? Dá para a gente saber como que, como é que se dão essas turmas? Elas são muito diversas mesmo, tem gente que está entrando com o time, tem gente que está entrando com algumas pessoas interessadas na sua empresa e outras individuais, como eu entrei lá, né, sozinha e tal. Como é Tem que. de tudo. Você tem turmas que entram para fazer os U-Labs, ou que entram nos coletivos, né? Como a Base Colaborativa, como a Casa Maitri, como o Impact Hub, tem vários outros que entram. A pessoa entra às vezes porque ela quer, mas muitas vezes a empresa indica. Então, a gente está montando agora o Hub Nova Consciência, que é um hub que tem pessoas que estão entrando para trabalhar a teoria U dentro da empresa. E nós, consultores, que hoje já somos vários consultores de teoria U no Brasil, é claro que você tem que fazer uma diferenciação. Tem consultor que mal fez um U-Lab e sai aí fazendo consultoria de teoria U, então tem que ter muito cuidado. As pessoas me perguntam, você confia nesse curso? Eu não sou uma pessoa que vou ficar dando certificação. Não é isso, mas o que eu indico é, você recebeu uma proposta de um curso, você recebeu uma oferta, avalia quem está dando, quem está ministrando, qual é a formação que aquela pessoa tem, qual é o tempo que ela tem. Faça você uma entrevista com aquela pessoa. Veja de onde a teoria U, uma coisa que o Otto fala muito. Hora nenhuma o Presence Institute, ou o Otto, ou a teoria U em si, ela fala assim, nós somos contra isso ou contra aquilo. Eles não têm uma postura assim, sabe, de ser ou lá ou cá, de forma alguma, não são xiitas em postura alguma. Não são ativistas em nada, assim, sabe? Até para entrar nessa questão agora, né, do Black Lives Matter, a gente teve toda uma conversa, toda uma postura da comunicação, vamos ou não postar, vamos ou não fazer. A gente tem toda uma análise. Não existe somos contra agrotóxicos, somos contra isso. Não, calma. A gente acredita que a hora que você entra dentro de uma empresa, mesmo uma empresa que está fazendo uma coisa, você tem uma possibilidade de mudança lá dentro. A gente enxerga isso. Então, é bom tomar cuidado com isso. Então, sobre a questão das empresas, tem empresas que nos procuram para que a gente vá fazer um processo de inovação lá dentro, vá fazer uma teoria lá dentro. Então, tem muito. Tem muitas empresas brasileiras que estão fazendo isso. Você mencionou um banco, o banco é um deles. Empresas químicas são, empresas automotivas, cosméticos, tem empresas cosméticas, muitas, mas muitas. Hoje, assim, eu estou preparando um trabalho que eu estou entrevistando pessoas para entender os casos. Aliás, quem estiver te ouvindo, que conhecer, que souber de casos, mande através de você aí, ou mande nos comentários contatos, porque eu estou fazendo diariamente entrevistas de 2 horas com pessoas que têm casos de teoria, o que é ótimo isso, né? Isso fluiu de uma maneira que a gente hoje não tem mais controle de quem está usando, de quem está aplicando. Isso é lindo, é isso que tem que ser. E agora tem também Brasília, a gente tem um projeto enorme no Distrito Federal que politicamente está se usando a teoria U para a política pública. Então, assim como foi usado em países da África, assim como está sendo usado na Inglaterra, pode ser usado por tudo. Bom, é bem diferente ter esse olhar, por exemplo, para a política, porque a gente tem também outras metodologias, né, como teoria da mudança, tem várias metodologias e aí também a gente vê essa aplicação e sempre é positiva, né? Porque, olha... Eu gosto de dizer uma coisa, assim, que a teoria U, ela traz um arcabouço, né, de práticas e de conhecimentos que amplia o conhecimento, né? Amplia a consciência da pessoa. Então, por exemplo, você tem ali 4 níveis de consciência que você reconhece que existem e começa a trabalhar para que uma pessoa evolua do nível 1, que é o nível da inconsciência praticamente, quer dizer, você está ali, você não vê nada, você não quer saber de nada, você está completamente fechado, para um nível de consciência que você está integrado, que você sabe como é que aquilo funciona. Os níveis de escuta. Você tem a escuta, que é a escuta que a gente chama de escuta que você só faz o download, né? A escuta que você só está reforçando. Então, estou conversando aqui com você, mas eu sei o que eu vou falar, eu não acredito na sua pergunta, eu não estou lendo um comentário, eu não vou me integrar com ninguém, eu vim aqui fazer um discurso, entendeu? Essa live é mais dead do que live. Então, eu estou aqui falando sozinha. É o que eu quero fazer, eu quero que você publique, quero que as pessoas mandem aí coraçãozinho, pronto, acabou. O outro nível é o nível em que eu começo a ver que existe, pode ser que eu não esteja certa, vai vir uma pergunta aqui que vai me questionar. Então, eu começo a passar para o lugar do outro, a entender que existe o outro. O terceiro nível é o nível da compaixão. É o nível que eu começo a me colocar no lugar do outro, a sentir como o outro. Eu saio do meu lugar e vou para o lugar do outro. E o último nível, que é o da escuta generativa, é aquele onde eu começo a entender realmente, eu vou para o lugar do outro, eu enxergo o
todo. Eu saio de mim, eu saio do outro e eu enxergo naquela sala de reunião, naquela família, naquele ambiente, eu enxergo o todo. Então, ele é pontilhado. Eu estou em todos os lugares e eu consigo perceber aquela energia do lugar e tudo. Nesse nível, a gente consegue gerar coisas. Então, o que a gente busca com a teoria U aqui, no governo, um político consiga ouvir o seu eleitor. Numa empresa, o líder consiga ouvir a sua empresa, do chão de fábrica até o topo. Que numa família, o pai ou a mãe consigam ouvir. Que na rua, em qualquer lugar. Então, o empreendedor tem muito essa sensação. Né? O empreendedor, principalmente do impacto social, ele quer ser ele o representante do desejo, né, do coletivo que quer ser transformador, principalmente na economia circular. Então, ele traz isso, ele já vem com essa consciência um pouco mais ampliada, se não com o desejo de ampliá-la. Então, por isso que eu falo que a teoria U é extremamente poderosa, porque ela trabalha e não é só que ela fala que existe, ela é ferramenta para que você alcance. Então, tem ferramenta. Faça isso, faça aquilo. O livro essencial da teoria U, né, que agora está lançado em português, em Kindle e em papel, já pode fazer agora o pedido para pré-venda. Ele tem passos. Passo 1, passo 2, faça isso, faça aquilo. A segunda metade do livro é uma metade prática, é um guia, faça. Se você fizer, não tem erro. Não tem erro. Se você fizer aquilo com intenção, você vai conseguir. Então, já tá, o livro já está no Kindle e pode já encomendar em papel. Então, assim, realmente são coisas que eu recomendo. Tem muito blá 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 por aí, né? Então, Bom, eu fico pensando, eu tive o primeiro contato, foi direto com pelo programa do Instituto do Presencing, né, Instituto. E aí eu comecei a ver vários cursos por aí, né? Aí eu falei, mas gente, se aqui tá todo mundo conectado junto, na fonte, digamos assim, por que que tem esses cursos por fora? Porque o que eu vejo dentro da jornada, das jornadas, de todos os convites que eu recebi, é sempre um grupo muito grande de colaboradores, né? Voluntários ali. E todas as vezes que eu fui participar, isso também estava sendo oferecido de forma gratuita. É sempre assim? Como que é? não, não. Não é sempre assim. Existem vários formatos, assim, é óbvio, né? Eu também sei lá, existe por aí, tem coisas que eu nem tomo conhecimento, é impossível tomar conhecimento. Mas você há de convir que sim. A gente paga fortunas para estudar. Você viaja, você vai lá, você aprende, olha essa biblioteca que traz, a quantidade de livro, a quantidade de horas, a quantidade de coisas. Falar um inglês no nível que precisa ser falado para estar no MIT, para estar com o Presence Institute, para poder entender as coisas, assim como qualquer outra coisa. Você vai estudar design thinking, você vai estudar culinária, que seja, é a mesma coisa da culinária. Você vai entrar em qualquer restaurante, comer qualquer comida, o cara vai falar que cozinha comida italiana, cozinha comida francesa, ou você foi lá para Cordon Bleu. Você paga mais caro numa comida de um chefe de cozinha que veio da Cordon Bleu do que num cara que abriu um lugar. Pode ser deliciosa a outra comida, pode ser maravilhosa, mas é exatamente este nível, de onde veio, entendeu? Como é que está sendo dado e por que está se cobrando aquele valor. Então, não, tem cursos que são gratuitos, tem cursos que são cobrados, eu acho que tem. E não necessariamente você precisa fazer curso, você pode ler os livros, participar dos U-Labs que são oferecidos pelo Presence de graça, aí sim tem a questão da língua. E aí o meu papel, que em 2009, eu decidi, eu falei, gente, não dá para ficar estudando teoria U em inglês. Não dá, porque o acesso precisa ser mais amplo. E aí eu liderei o projeto de verter, né, trazer a teoria U para o português, desde o primeiro livro. Desde a tradução do primeiro livro, são 3 livros já, contando com presença, são 4, né? Porque precisa estar na língua do país. Então, esse é o meu grande esforço, trazer para a língua do país. Que eu acho que aí a gente amplia realmente o acesso das pessoas. Não necessariamente você precisa fazer um curso, você pode simplesmente ler os livros e praticar e contar com pessoas que fazem, é uma comunidade muito aberta. Isso é sempre muito legal. Não sei se você deu uma caída aí. Estou falando. Oi, Jô, você está me ouvindo? Deu uma... Deu uma... É assim mesmo. Eu estou por aqui. Tá. Acho que eu voltei agora. Os cursos aí, Dani. Acho que tiver tudo pergunta, importante é a pessoa procurar saber quem está ministrando esse curso, que eu acho que é bem importante.
Quem tiver perguntas, por favor, coloca aqui no quadrinho que tem a interrogação, tá? Quem tiver, a gente está com um espaço agora aberto para quem quiser mandar perguntas ou comentários. Eu vi que tem um colega nosso aqui do grupo, o Felipe, ele entrou, a gente se conectou lá pelo Gaia e ele está falando de alguns resultados do processo, porque nós temos, agora a gente tem os grupos de solidariedade, né, Jê? Sim. Nessa última jornada, e eu entrei num grupo lá do Rio de Janeiro e a gente está se organizando para estar conversando sobre agricultura urbana. E ele falou aqui que era um assunto, que a sustentabilidade era um assunto comum ali para quem tinha contato com o semiárido, e ele falou de uma proposta que o grupo dele está trabalhando aqui também, que eles estão usando a teoria U, são com pequenos produtores rurais, e está em curso e um negócio já foi iniciado de alimentos de pura energia. Então, assim, é um resultado do processo, né? Assim, então, vamos falar um pouquinho o que são esses círculos de solidariedade e os hubs, essas coisas, para as pessoas materializarem. Como a gente vai se juntando? Sim. Na sessão de amanhã, a gente vai reforçar bastante isso também. Não sei se o Felipe vai estar lá. Estou vendo que o Clésio também está aqui nos assistindo. São pessoas que estão sempre seguindo, né? É legal passar essas informações. Na sessão de amanhã, a gente vai ter chance de mostrar 6 projetos que surgiram já nesse âmbito de Gaia e que já estão partindo mesmo, né? Começaram, né, no âmbito de 14 semanas atrás, mas também já estão tomando uma configuração. Então, o que acontece? A teoria U, ela oferece essas ferramentas. Então, o Círculo de Solidariedade Social, ele é uma das ferramentas. E ele é uma proposta para que as pessoas se reúnam toda semana, no mínimo 5 pessoas, né? Assim, 3 dá para fazer? Dá, mas é legal que tenha 5. E aí se reúne online, ou se puder, quando, né, voltar, reunir presencialmente, para fazer um processo que é contar um caso. Então eu chego lá e falo, olha, essa semana eu estou sem gás na minha casa. Então, o que isso está me mostrando, né? Qual a vulnerabilidade que isso está expondo à minha família? Como é que eu estou lidando? Desde um simples caso como esse, que não é simples, mas desde um caso pessoal e particular como esse, até um caso de você discutir a questão que está acontecendo do ministro em Brasília, sabe? Dos fogos de artifício lá no Supremo. Então, você pode levar uma questão global e você pode levar uma questão individual, você coloca para o seu grupo e existe todo um guia para fazer uma prática de reflexão coletiva. Então, essa é uma ferramenta. Uma outra ferramenta que eu distribuí nas cartas todas que eu tenho mandado para o e-mail do Teoria U, se as pessoas quiserem mandar os seus e-mails aqui para passarem para receber também é ótimo. São ferramentas assim, o journaling, por exemplo, a atividade da anotação guiada com intenção, né? É muito bom fazer o journaling. Se a gente consegue, não é diário de adolescente. Hoje eu fui tomar sorvete, não é isso. Como é que você passou o seu dia? Como é que você começou o seu dia? Qual era a sua proposta? Por que você não conseguiu fazer determinada coisa? Porque o Peter Senge, ele faz uma diferença muito grande entre rotina e disciplina. Disciplina é aquilo que você faz sabendo o que está fazendo, com intenção. Rotina é aquilo que te leva. E às vezes você fala, nossa, eu estou fazendo mais do mesmo, eu não fiz nada. Isso é rotina. Disciplina é aquilo que um atleta tem, é aquilo que um doente tem para se curar, é aquilo que um bom profissional tem, é aquilo que um bom estudante tem. Awareness, ele está consciente daquilo que ele está fazendo. Então, se você tem a disciplina de fazer a anotação guiada, você consegue se perceber. E aí, aquilo que a gente falou algumas sessões atrás, que o Biraci Patachó falou, a gente tem que ser o próprio sistema. Então, além de observar e de sentir o sistema, você passa a ser o seu sistema. Você é dono de si, você consegue fazer melhor uma dieta, você consegue fazer um exercício, você chega na sua empresa, você consegue ser visto, você consegue ter voz numa reunião. Isso tudo passa da consciência. Eu sei de onde eu opero. Eu sei qual é o meu ponto, qual é a minha energia. E o dia que eu não estou com essa energia, eu também sei. Então eu tiro o pé, eu cancelo os meus encontros, eu vejo que eu posso. Ó, mãe, hoje eu não estou legal para falar. Me dá um tempo. Dani, olha, não vai rolar a live. O que você consegue, você poupa a sua energia. Então você se opera e não é operado pelo outro. Então essas ferramentas da teoria U, que são oferecidas gratuitamente, aí no Presence Institute, a gente tem gratuito, já distribui para todo mundo. Não tem essa da posse, sabe? A teoria U é do ego
ao eco. Então não tem essa, não é sobre mim, é sobre a mensagem que eu passo. Então isso é importante, sabe? Então isso tudo está à disposição e a gente vai ajudando. Então o círculo é isso. O hub é o lugar onde as pessoas se reúnem para poder falar disso. Então, no site de Gaia, a gente está pedindo às pessoas que criem os seus hubs e convidem. Crie o seu hub. Você quer fazer um hub sobre sustentabilidade? Cria lá hub sustentabilidade, Daniela, e as pessoas vão se juntar. Do mundo inteiro elas vão se juntar e você vai conseguir chamar mais pessoas para participarem. Agora tem os macro hubs, que são os hubs temáticos. Então, sustentabilidade vai entrar em que ali? Você está pegando sustentabilidade do ponto de vista de qual pilar? Ah, é do pilar pessoas? Então, você vai para direitos, você vai para direitos humanos. Ah, não, é do pilar verde. Então, eu quero ir para o clima, quero para mudanças climáticas. Ah, não, é do pilar finanças, então eu vou para dentro de finanças, para questão de banco, questão da economia transformadora. Então, você se encaixa ali porque eles estão tentando dar uma mínima ordem para poder gerar um volume a ser trabalhado. Peraí, que eu tô anotando agora os e-mails que você pediu, porque depois some tudo. Tá bom, desculpa. Pessoal, no Telegram, a gente está com um grupo bem legal no Telegram, chama Gaia Português. Pode mandar por lá também. Tá. Ô Jean, qual é a relação que a gente pode fazer de mindfulness com os exercícios que a gente faz? Eu postei aqui a semana passada um exercício que a gente fez de journaling dentro do meu grupo, ali do grupo que eu estou participando de solidariedade, e aí foi muito intenso. Era assim, parecia que não terminava assim, de ir tão fundo, né? E aí eu postei, eu vi que muitas pessoas ficaram interessadas, nossa, eu vou fazer esse exercício, essa reflexão. E eu não conheço, eu nunca fiz cursos assim de mindfulness, mas eu vejo que muitas pessoas fazem essa relação com esses processos, da gente estar presente no agora. Então, o que me traz para isso muito e que me conecta a muitos exercícios ali que a gente faz é um pouco da yoga. Eu sou praticante há muito tempo e eu sou praticante sozinha, né? Autodidata, digamos assim, mas então isso me traz para o presente muito a prática diária, né? E eu vejo que ali as pessoas fazem outras relações, faz muito essa relação com mindfulness. Sim. Eu acho que, assim, respondendo o que você perguntou, eu vou tentar estender mais um pouco. O mindfulness, ele é uma das formas que existem no mundo, né? Você tem meditação, você tem outras formas de você estar consigo. Então, o objetivo do uso do mindfulness na teoria U é você fazer o centramento, que a gente chama de grounding, é você estar aqui. Porque eu começar um grupo de solidariedade social, ouvir a história do outro. Por exemplo, eu tenho um grupo de solidariedade social internacional que foi montado por acaso. Eu abri lá o horário, quarta-feira, brasileiro. As pessoas entraram, eu acho que porque na Europa é uma hora boa, as pessoas entraram, fechamos o grupo em 6 pessoas e virou um grupo internacional. Como é que eu vou às 9 horas da manhã de uma quarta-feira, tipo, tô aqui mandando comprar pão, aquelas coisas todas, né? E aí entra uma pessoa lá e começa a falar do crash que a Holanda está vivendo, que a Alemanha, que a Covid. E eu aqui fazendo 1000 outras coisas. Não, né? É uma questão de respeito. Então, a gente entra com uma questão de uma facilitação de mindfulness, que uma das colegas faz, para a gente se centrar. Eu estou aqui agora, eu estou ouvindo você, eu quero fazer a minha escuta profunda, o meu propósito é estar aqui. Agora, assim como a meditação pode acontecer, eu sou uma pessoa que corro. A minha meditação acontece na minha corrida. Eu ouvir o meu passo é o que me leva a tirar. Meditação não é não pensar em nada, tá? Isso é uma coisa que tem que ficar claro. Ah, não consigo meditar porque eu estou sempre pensando. É óbvio que você está sempre pensando. No dia que você não pensar, você morreu. Você não vai conseguir meditar porque você morreu. Desculpa te avisar. Você para contar, mas morreu. Você vai estar pensando uma coisa. A meditação, o mindfulness, todas essas práticas, o yoga, todas, são práticas que te ajudam a reconhecer que o pensamento chegou, toma consciência dele e manda ele embora. E aí, centra na sua respiração para que você consiga limpar um pouco a tua mente e tentar concentrar em uma coisa só que você quer, seja o que for. Tem gente que cozinhar é essa prática, fazer artesanato, seja qual for. O objetivo é que você esteja presente agora.
e também sentindo que você está aqui agora. E também essa é a coisa que a gente quer e batalha muito na questão do presence, né? Do presenciamento do fundo do U. É onde a gente quer que a pessoa consiga estar ali. E faz muita diferença. Você sai descansado, você Faz muita descansa. diferença. Eu já entrei das duas formas, né? Entrei realmente e fiz esse centramento, essa concentração, uma respiração rápida, mas é um tomar posse da sua própria mente, né? E já entrei atropelada e foi super ruim, assim, não aproveitei nada, fiquei ansiosa no encontro, tal, né? Então, já entrei das duas formas, faz muita diferença. Eu fico pensando, eu tenho muitas, assim, muitas pessoas têm comentado comigo. Eu fiz uma mentoria agora, tinham duas pessoas que não conseguiam entrar na mentoria no horário que a gente combinou por causa de trabalho, do volume de trabalho. E assim, pessoas comentando comigo que estão tendo conversas difíceis, estão tendo que ter conversas bem difíceis, assim, com chefia, né? A chefia, né? Não líderes, porque as pessoas completamente fora da casinha, achando que a pessoa, sabe, tá 24 horas disponível e com uma energia que tá bem difícil de ter, assim, durante esse período. A gente vê quase 1 milhão de mortos, né? Quase 1 milhão de infectados no Brasil, 40 mil mortos. Não sei o quê. Então, assim, não é a mesma coisa. Não é, né? E as pessoas estão ignorando tudo isso, passando o rolo compressor por cima. Então, eu fico pensando quanto isso pode ajudar. Num primeiro momento, eu senti muito isso, sabe? Para mim foi como uma terapia no início, a gente É. está vivendo, né, toda essa novidade aí, dessas mudanças radicais, de uma série de limitações, né, que a gente teve, né, na nossa vida, nos nossos planos, em tudo que você tinha programado, na sua vida cotidiana, de você estar vendo coisas acontecendo que não dá para a gente ficar alheio, né, que mexem com a gente, principalmente eu, né, que sou super ativista e tal. Então, a gente vendo isso no começo, para mim era como um bálsamo, sabe? É. Você entrava, você se conectava a coisas boas, assim, a gente vibrando uma energia, coisas que a gente queria construir né, que colaborassem com uma mudança para melhor. Assim, muita gente pensando isso ao mesmo tempo ali naqueles grupos, pessoas compartilhando também os seus desconfortos. Então, nesse início da pandemia, participar disso para mim foi muito terapêutico, sabe? E fico pensando que isso também pode ser para pessoas que estão em contextos assim, em suas vidas, independente da pandemia, porque eu não sei se você seja, é que você realmente tem uma natureza mais agitada, assim, mas eu sofri muito quando eu trabalhava no mercado corporativo, parecia um rolo compressor para cima de mim o tempo inteiro, de meta, de prazo, de querer crescer, sabe, até explodir e tudo mais. E, e Uma a coisa que eu acho vida, importante, assim, né? desculpa te interromper, mas uma coisa que eu acho bem importante mencionar é assim, esses grupos que a gente forma no ciclo de solidariedade social, nos hubs e tal, são grupos de pessoas que de alguma forma se identificaram. E o online, ele nos ajuda, porque eu posso me identificar, por exemplo, o Felipe está lá no Nordeste, você está aqui em São Paulo, tem uma pessoa no Sul, tem uma pessoa que fala português em Macau, tem uma pessoa em Moçambique, tem uma pessoa, entendeu? Então a gente se conecta por uma intenção. Você normalmente não sabe onde a pessoa mora, você não sabe o quanto ela ganha, você não sabe onde ela trabalha, se ela é casada, se ela é solteira. Você aqui pode imaginar que roupa que ela tá, onde é que ela tá, se é uma sala, onde... Mas aquilo ali não faz diferença nenhuma para você em relação. Você vai conhecer aquela pessoa por dentro. Então você forma laços. As pessoas te apoiam, você passa a criar uma dependência interessante. Isso é muito rico, sabe? Isso é muito rico. As pessoas não estão te julgando por quem você é, porque sabe o seu trabalho, o que você faz, o teu cargo, não. Então, ali você compartilha coisas que talvez você nunca compartilhou nem na sua família. Por Uhum. essa independência que você tem desse status quo, sabe? Dessa máscara, a gente consegue derrubar tudo isso. Então, assim, eu tenho grupos que são do Elias, que a gente montou há 15 anos atrás.
Amigos que eu ligo e falo, eu preciso falar com você. Ele fala, eu estou nas Filipinas, são 13 horas, vamos marcar um horário? Vamos, 7 da manhã para mim, 9 para você. Ok, amanhã, tchau. São esses laços que você cria nesses ambientes, e isso faz muito bem. Não sei se você já viu, tem uma pesquisa de Harvard, a pesquisa mais longa já feita no mundo, que comprovou por gerações e gerações que o que mais importa para longevidade são as companhias, são as pessoas, não é nem qualidade de vida, alimentação, veganismo, não é nada disso. É companhia, é a qualidade da companhia que você tem, sua vida social. Então, se você não desenvolve esses laços de confiança, a vida vai passando, né? A vida vai passando, as amizades vão passando, os empregos vão passando. Você precisa ter essa qualidade de laço, essa qualidade de confiança, né? Eu preciso de você agora. A pessoa não vai perguntar. Ela vai falar, ok, tô indo. E aí você consegue construir usando a teoria U, porque você realmente se abre. Você realmente suspende o julgamento, um cinismo, sabe? Uma coisa assim. Você passa de uma ausência para uma presença de uma maneira muito consciente. É uma lente. Você passa a usar, você passa a ver o mundo com aquilo ali e não desvê mais, não volta. Não volta. Jean, eu acho que a gente pode fazer um convite para quem quiser conhecer, né, essa experiência amanhã pelo YouTube, que dá para, né, assim, tem as outras sessões lá gravadas, né? Quem quiser visitar. É Eu você estou muito o YouTube emocionada. Institute, né? Né? O YouTube, o canal é do Presence Institute. Tá tudo lá, tudo em português. É só procurar as sessões, né? Porque tem várias sessões do mundo inteiro, mas tem que procurar as sessões que são de português. Se tiver alguma dificuldade, Dani, o jeito mais fácil de entrar em contato com a gente tem um grupo Teoria U no Facebook e tem um grupo Gaia Português no Telegram. Então é legal também, lá consegue falar com a gente. É bem Tem legal. agora, né? A gente tem um perfil também aqui no Instagram. E amanhã, provavelmente, eu vou colocar o link aqui quando começar a sessão para quem tiver interesse. Eu já postei algumas vezes, porque tem algumas sessões que a gente sai realmente muito emocionado, com alguns depoimentos, participações, enfim, coisas que estão super conectadas ali ao momento que a gente está vivendo e a essa questão muito humana, né? Que eu acho que é o grande resgate que a gente tem. Deixa um recado e um incentivo aí para as pessoas irem lá participar com a gente amanhã, já. Olha, é um convite muito grande para que as pessoas amanhã estejam com a gente, né, na sessão de Gaia. Vai começar às 4h30 da tarde, vai até 6h30, com a presença do Otto Scharmer. E vai ser muito especial, porque assim, não é uma despedida, mas é um convite para a gente continuar uma jornada juntos. E a gente vai falar muito assim do momento que a gente está vivendo agora e esse futuro que está querendo emergir para a gente. A gente não vai voltar para o velho normal, nem para o novo normal. Então, a gente vai abordar muito isso e numa criação horizontal, sabe? As pessoas participando. Então, assim, vai ser um momento muito único para todo mundo, você não pode perder. Estarei lá, meu grupo, inclusive, vai apresentar e Ai, que estão todos convidados a virem participar conosco esse caminho para uma transformação. Obrigada, gente. Vou deixar salva aqui a live, quem quiser indicar para outras pessoas. pela oportunidade e tomara aí que a gente consiga estar juntas amanhã super bem e para as próximas etapas aí. Jean, super obrigada, viu? Foi uma aulona, um aulão. Beijão. Beijo enorme. Tchau, gente.